A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 22, a partir de uma perspectiva judaica, considerando o contexto cultural, religioso e linguístico do mundo hebraico antigo. Vamos versículo por versículo do texto, dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O Salmo 22 é atribuído a Davi e pertence ao grupo dos salmos de lamentação ou súplica, os Tefilat Hatzadaká. Ele expressa o sentimento extremo do justo, que se sente abandonado por Deus, mas termina em confiança e louvor. Este tipo de salmo é usado em contextos de angústia intensa, perseguição ou ameaça de morte. Na época do rei Davi, o salmista vivia num ambiente cultural onde a luta pela sobrevivência física e espiritual era constante. O povo judeu tinha uma relação profunda e pessoal com Deus, Yahvé, mas também enfrentava perseguições de inimigos e sofrimento. O Salmo reflete uma experiência humana universal do sofrimento e da busca por redenção divina. O Salmo pode ser dividido em três partes principais. Versículos de 1 a 21 falam de um lamento intenso, uma sensação de abandono, de angústia física e psíquica. Os versículos 22 a 26, neles nós encontramos a virada para o louvor e a ação de graças, confiança na salvação. E os versículos 27 a 31, encontramos a proclamação universal do nome de Deus e o reconhecimento futuro. O versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongaste das palavras do meu bramido e não me auxilias? A invocação inicial usa a forma repetida, Eli, Eli, que exprime extremo desespero. A frase é exatamente a mesma que Jesus cita no Novo Testamento, mas do ponto de vista judaico original, é um clamor sincero do justo diante do sofrimento. O termo hebraico para desamparar-te, azatane, sugere abandono súbito e doloroso. O salmista expressa um sentimento de abandono, embora saiba que Deus nunca o abandona de fato. É uma expressão de sofrimento e angústia para que Deus não demore em ajudar. No versículo 6, o salmista é descrito como verme, não homem, toalá velo ish, expressão que indica total humilhação e desprezo social. Na cultura judaica, isso significa o extremo da rejeição e isolamento, pois o verme é símbolo de impureza e decomposição. Ser chamado verme indica que o povo inimigo o despreza e humilha. O versículo 14 diz: Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Isso indica uma extrema fraqueza física. Já no verso 16 diz: Pois cães me rodearam, ajuntaram-se de malfeitores, me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Este verso é de difícil compreensão linguística, porque a palavra transpassar tem algumas variantes, mas os Rishonis oferecem interpretações valiosas, como, por exemplo, o sábio Rashi, que entende transpassaram minhas mãos e pés como uma descrição figurativa das angústias do salmista, que está cercado por inimigos pronto para matá-lo, mas não interpreta literalmente uma crucificação, pois esse conceito não existiu na época. Para Ibn Ezra, transpassaram minhas mãos e meus pés, sugere que pode significar que o salmista está cercado e preso, incapaz de se mover ou fugir dos inimigos. Já o sábio Radak vê a linguagem como uma hiperbólica para mostrar a gravidade do perigo sem implicar em sofrimento literal. No que diz respeito aos aspectos religiosos e teológicos, destacamos 4 pontos importantes. Primeiro, o Salmo reflete a tensão entre o sentimento humano e o abandono da fé, e a misericórdia e também a justiça divina. O segundo ponto, demonstra a centralidade da oração na relação entre o homem e Deus na tradição judaica.
Terceiro ponto, é um modelo para súplicas na liturgia judaica, especialmente em momentos de crise. E quarto ponto, a menção da multidão de malfeitores e o sofrimento físico são vistos como provas que o justo deve suportar com paciência e esperança. Este salmo tem uso litúrgico e interpretativo no contexto da tradição judaica, pois o mesmo é recitado em várias ocasiões de dificuldade, inclusive durante o Tisha B'Av, o dia da lamentação pelas tragédias do povo judeu. Os comentaristas medievais veem no salmo um padrão para a oração do justo perseguido, que confia em Deus, mesmo no sofrimento. A interpretação messiânica tradicional não vê neste salmo uma profecia literal da crucificação, mas sim uma descrição simbólica do sofrimento do justo. Concluímos dizendo que o Salmo 22, segundo a exegese judaica tradicional e os comentários dos Rishonim, é um poema de profunda angústia e súplica diante do sofrimento e do aparente abandono divino, mas que se transformam em uma poderosa afirmação de fé e esperança. A linguagem figurada e metafórica expressa o sofrimento físico, social e espiritual do justo, perseguido e humilhado, que clama por Deus a salvação. Os Rishonins reforçam a importância de entender o texto no seu contexto histórico, cultural e linguístico, evitando leituras anacrônicas. Eles veem o Salmo como um modelo para a oração sincera e a perseverança na fé, que permanecem centrais na espiritualidade judaica até hoje. Este Terrelim também é interpretado como uma expressão do justo perseguido, que, apesar do abandono aparente, mantém a fé na salvação de Deus. Há que se destacar o aspecto poético e metafórico do Salmo, mostrando que as imagens são para expressar o sentimento extremo e a perseguição violenta, sem esquecer que o Terrelim 22 é uma oração para pedir ajuda, destacando que a confiança em Deus permanece apesar da aflição. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 22 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 18. Enquanto isso, acessem nosso canal